Vamos lá. Na aula de semana passada, eu construí com vocês a circunferência trigonométrica. Aí depois, a gente aprendeu, né, como procurar o seno e o cosseno desses ângulos aqui. Lembrando que aparecem os ângulos notáveis, que é o de 35, 45 e 60 graus, e os ângulos simétricos a esses, né? Por exemplo, o de 30 graus, quem que é simétrico ao de 30? É o 150, que é simétrico ao 210 e que é simétrico ao 330, né? Simétrico que eu falo é que está na mesma reta ali, né? Na mesma direção em relação ao eixo, tá? E a gente aprendeu, então, como consultar, e com essa consulta a gente fez uma tabela grandona, né, com o seno e o cosseno desses ângulos que aparecem aqui. E eu pedi para vocês construírem o gráfico, né, dessas duas funções, do seno e do cosseno, tá? Aí eu vi que vocês mandaram lá no Classroom, eu abri, vi, né? Ainda eu não conferi de todo mundo, mas eu entrei para ver se vocês construíram o gráfico. E eu percebi, né, que algumas pessoas conseguiram fazer, né, certinho, e teve algumas que erraram, né, uma coisinha ou outra. Então, eu vou construir com vocês o gráfico agora, e eu vou falar os erros que apareceram, tá? E vou pedir o seguinte: quem fez certo, não precisa fazer de novo, mas assim, quem errou alguma coisa, em vez de apagar e fazer em cima, faz embaixo. Deixa o errado no caderno e faz o correto embaixo. Porque na matemática a gente aprende errando também, mas para a gente entender o que a gente errou, tem que ter uma comparação, tá? Então não tem problema deixar o errado no caderno, deixa lá e faz o certinho embaixo, tá? Então vamos lá. Olhando lá na tabela, né, ou na circunferência, a gente vai então construir o gráfico da função seno e cosseno. Uma dúvida que apareceu, né? A primeira dúvida. No eixo, na hora que foi colocar os valores, então aqui na parte de cima colocaram certinho o 0,5, o 0,7 e o 1. Só que teve gente que na hora que foi fazer a parte de baixo, em vez de colocar menos 0,5, menos 0,7, né, e o menos 1 aqui embaixo, inverteu, colocou menos 1 e depois aqui embaixo colocou menos 0,5. Tá errado, tá? Então, o jeito de montar aqui tem que lembrar, é uma reta numérica, a gente tem a parte positiva e a parte negativa, então tem que posicionar os números corretamente, senão na hora que for marcar o ponto vai dar errado mesmo, tá? Então, teve gente que marcou aqui errado, então na hora de marcar os pontos vai dar errado. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, tinha que fazer o gráfico do seno e do cosseno. Aí eu falei, pode fazer tudo num só. Só que assim, primeiro você vai lá, coloca os pontos do seno e constrói o gráfico. Depois você vai lá, coloca os pontos do cosseno e constrói o gráfico. Teve gente que colocou os pontos de todo mundo e uniu. Aí ficou um gráfico assim, né? Várias ondas, uma mais alta, uma mais baixa, tá? Então, vamos ver o que acontece. Vamos fazer do seno. Então, os valores do seno que aparecem, né? Quando é 0 grau, né? O ângulo é 0, o seno é 0. Então, a gente marca o ponto aqui no 0, 0. Quando o ângulo é 30 graus, o seno é 0,5. Então, a gente vem aqui, marca o 0,5. Outro ponto. No 45 graus, a gente pula, né? Eu falei para vocês que não precisava colocar os que terminam em 5. 60 graus, o seno é 0,87. Então, você vai até o 0,87. 90 graus, o seno é 1. Então, no 90 graus, 1. No 120 graus, 0,87.
Da onde que eu estou pegando esses valores? Da tabela que a gente fez a aula passada, que foi consultando a circunferência trigonométrica, tá? 150 graus, 0,5. E quando chega no 180, 1. Então, a gente fez essa parte, né? Agora tem que continuar, porque vai até 360. No 210 graus, dá menos 0,5. Então, vem até aqui o menos 0,5. 225 a gente pula, né? O 240 vai até o menos 0,87. Opa. O 270 graus, menos 1. Então, 270 menos 1. 300 graus deu menos 0,87. Menos 0,87. 330 graus, menos 0,5. E quando chega no 360, é 0, tá? Então, os pontos estão todos aqui, né? A gente, né, mais uma vez, a gente não colocou de 45, o de 135, o 225 e o 315. Mas, se quisesse colocar, ia ficar no meio aqui, né? E a gente ia marcar o 0,7 e o menos 0,7. E só ia ser pontos a mais, tá? A gente viu desde o começo do bimestre que as funções trigonométricas são funções periódicas, né? Os gráficos são gráficos de onda, né? Gráfico que vai repetir ali o desenho. Então, aqui, na hora que a gente for construir, a gente não pode simplesmente pegar a régua e vir aqui e começar a unir esses pontos, porque senão não vai ficar gráfico de onda, tá? Ah, mas vai ficar torto, vai ficar feio. Gente, vai, né? Até a gente pegar a prática, né? Vai ficar feio mesmo. E o meu aqui, 5 anos dando aula no segundo colegial, ainda não aprendi a fazer bonitinho. Mas a gente, né, faz mais ou menos. O negócio é assim: melhor ficar feio e ficar parecido com onda do que ficar bonitinho e ficar tudo retinho, tá? Que daí não é gráfico de função periódica. Então, agora a gente une e faz a onda. Pronto. Então, esse daqui que a gente acabou de fazer é o gráfico da função seno de x, tá? Então, para quem conseguiu colocar os pontos, fazer bonitinho, ficou assim. E repara que, né? Lá atrás eu falava o quê? Ah, sobe a montanha, desce o buracão e sobe o buracão. Olha, aconteceu isso mesmo, né? A gente fez o desenho do gráfico até o 360, mas essa seta indica que, né, é infinito. Então eu poderia continuar aqui e fazer mais. Mas por enquanto a gente só aprendeu até o 360, então não precisa fazer mais, tá? Mas a gente tem que ter essa consciência de que o gráfico, ele continua. Do seno, tranquilo? Vocês querem perguntar alguma coisa do seno? Ou vamos para o cosseno? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Quem não colocou o nome ainda, coloca o nome no chat, tá? Que depois eu faço a chamada. Vamos para o cosseno, então, né? O cosseno, ele começa, o seno começa no 0, o cosseno ele começa no 1. Então, quando o ângulo for 0 grau, o cosseno ele vale 1. Então, a gente vem aqui e marca o primeiro ponto, 1. Quando é 30 graus, o cosseno é 0,87. Então, no 30 graus, vai lá no 0,87. Outro ponto. 60 graus, 0,5. 60 graus, 0,5. 90 graus, 0.
Então, aqui no 90 é em cima da reta, no zero. 120 graus, o cosseno é menos 0,5. Então, ele vai vir aqui. 150 graus, menos 0,87. Então, é aqui. 180 graus, menos 1. Então, no 180 vem até menos 1. 210 graus, menos 0,87. Então, no 210, vem aqui no menos 0,87. 240, menos 0,5. 270 é 0. 300 graus é 0,5. Então, no 300, 0,5, desculpa. 330, 0,7. Ou 0,87. E no 360, chega de novo lá no 1. Então, a gente tem os pontos aí, né, do cosseno, gráfico de onda, vamos unir. Aí, repara aqui, né, ele começa lá em cima, no topo da montanha. Então, aqui, a gente vai começar descendo a montanha. Então, vai descer a montanha, aí vai descer o buracão, subir o buracão e subir a montanha, né? Então, ele é um pouco diferente se comparado com o gráfico do seno. O gráfico do seno, ele começa subindo a montanha, né? O do cosseno, ele começa descendo a montanha, tá? Mas lá atrás, a gente viu, né, alguns gráficos, e viu que tinha gráfico que começava subindo montanha, descendo buracão. É normal mesmo, tá? Esse, então, é o gráfico do cosseno de x, tá? Então, a gente tem do seno, tem do cosseno. Quem fez dois gráficos separados, fez um para o seno e um para o cosseno, ótimo, tá? É que eu fiz aqui tudo em um só para economizar espaço mesmo, tá? E também o legal de fazer os dois juntos é que dá para ter uma noção, assim, né? Até comparar, tá? Já que a gente aprendeu a fazer a análise do gráfico, então vamos analisar esses dois, né? O do seno, então da função seno de x, qual é o período, a imagem e a amplitude? Como que a gente faz para ver, né? Período, lembra? É só perguntar, né? De quanto em quanto se repete o desenho do gráfico. Então, qual que é o período da função seno? De quanto em quanto vai repetir o gráfico, o desenho do gráfico? Ó, lembra? Sobe a montanha, desce a montanha, desce o buracão, sobe o buracão. Na hora que chegou aqui, a gente parou, mas a gente sabe que ele continuaria, né? Então, qual é o período da função seno? Onde é que ela começa a repetir o desenho do gráfico? No 360. 360 graus, tá? Ah, mas não é no 180? Não, porque, ó, do 0 ao 180, a gente fez a montanha. Do 180 para frente, a gente fez o buracão. Não é o mesmo desenho, tá? Tem que ser completo. A imagem, lembra o que é imagem? Imagem são os valores de y que a gente está usando. Qual que é o menor valor que a gente usa? Menos 1. E o maior valor que a gente usa é o 1. Então, o intervalo aqui da imagem é do menos 1
até 1. E a amplitude é a altura da montanha ou a altura do buracão, né? Que vai ser a mesma coisa. Ou, se a gente olhar para a imagem e for números opostos aqui, que nem é -1 e 1, a amplitude é o próprio número. Então, a amplitude aqui é 1. Beleza? O que vocês acham do cosseno? Vai mudar alguma coisa? Vocês acham que o cosseno vai mudar ou vai ser igual? Ai, vocês estão com vergonha hoje? O que está acontecendo com esse segundo D? Não estou reconhecendo, hein? O P vai ser igual, não vai? O P vai ser igual? Vamos ver. A Duda falou que vai ser igual. A gente tem que ver onde começa o desenho do gráfico de novo, né? Ele começou lá no topo da montanha, então eu tenho que ver onde vai estar no topo da montanha de novo. Então, desce a montanha, desce o buracão, sobe o buracão, sobe a montanha. Ele chegou no topo da montanha de novo no 360. Então, o período é 360. Por quê? O gráfico parou aqui, mas a gente sabe que ele continuaria, né? Se a gente quisesse continuar o gráfico aqui, daria certo, tá bom? A imagem, né? Olha aqui, qual é o menor valor que a gente usa e qual que é o maior valor, né? Olhando ali no desenho do gráfico. Mesma coisa, do -1 até 1. -1 a 1. E, né, se a imagem são números opostos, então a amplitude é o próprio número, né? Que a amplitude é a altura da montanha ou a altura do buracão. Sempre vai ser esse período, essa imagem, essa amplitude para o gráfico do seno e do cosseno? Depende. Se for seno de x, cosseno de x, vai ser isso mesmo, tá? Não vai mudar. Eu não estou aparecendo, aqui eu apareço. Se for seno de x e cosseno de x, não vai mudar. Mas, um pouquinho mais para frente, a gente vai aprender a construir as variações desses gráficos, né? Que nem 2 seno de x, seno de 2x, 3 mais cosseno de x, a gente vai aprender várias variações. Calma, lá para frente. Aí vai acabar mudando o período, a imagem e a amplitude, tá? Mas se for só assim, seno de x, cosseno de x, esse é o período, essa é a imagem e essa é a amplitude, tá bom? Alguma pergunta dessa parte, pessoal? Ou podemos continuar? Tem alguém que quer falar como fez o gráfico, o que pensou? Ai, então tá bom. Depois, se vocês quiserem me chamar, né? Eu fiz errado. Vinícius fez errado? O que você fez, Vinícius? Na foto que você mandou, eu só copiei o que tinha. Eu não coloquei, tipo, os outros do Os outros valores aqui? cosseno. Eu só fui até na linha do Y, eu coloquei só até o 1 e no X 180. Tá. Aí ficou metade só do desenho. Aham. Mas aí é só continuar, então, né? Mas eu fiz como que fala? Eu fiz bem pequeno. Então faz Aí eu embaixo. vou fazer outro. Isso, faz embaixo. Não precisa apagar esse. Deixa, faz embaixo. Que daí vocês vão pegando o jeito, né? É bom comparar o que vocês fizeram no começo, tá? Mas, gente, se tiver dúvida, me chama, depois pergunta, tá? Eu tiro todas as dúvidas. Mas é isso. Então, assim, quando a gente for construir o gráfico, né? Faz de um primeiro, depois você faz do outro. Quem foi colocando os pontos, né? De todos e depois foi ligar, aí não dava, né? Ficou perdido mesmo, não sabia que ponto era de qual. Aí na hora de ligar, eu vi que ficou assim, né? Aí ligaram aqui, aqui, aqui.
Aí foram tentar ligando e o desenho da onda ficou assim, ó. Aí veio aqui embaixo, né? Então, assim, é porque talvez na hora que eu fui explicar também, eu expliquei que era para fazer os dois e deu essa impressão, né? Que era para ligar os dois pontos, né? Das duas funções. Então, acontece isso mesmo. Mas agora eu acho que ficou mais claro, tá? Depois eu vou mandar essa foto no grupo para vocês. Continuando. Lá no Classroom, eu vou disponibilizar um arquivo que tem 2 exercícios, tá? Que são exercícios do caderno do aluno, que é a apostila que ainda a gente não tem em mãos. Atividade 2 e atividade 3, tá? Eu já copiei aqui, a gente vai fazer essas duas atividades. Então, ó, caderno do aluno, páginas 9 e 10, a atividade 2, tá? O que é essa atividade? Consultando a circunferência trigonométrica ou a tabela, né, que a gente já tem a tabela pronta, só anotar os valores do seno, cosseno, né, desses ângulos que estão aparecendo aqui. Um detalhezinho, né, na apostila tá seno de 135, cosseno de 90, seno de 180, seno de 120, seno de 300 e repete, ó, cosseno de 90 repete. Então, só riscar aqui e escreve seno, né, para não fazer duas vezes o cosseno. Aí a gente vai consultar, tá? Quer olhar na tabela que já está pronto lá os valores? Ótimo, tá? Mas como eu disse para vocês, é bom ir acostumando a consultar o ciclo, tá? Porque o ciclo ele é mais visual, é a figura ali, a gente tem muito mais informação do que só a tabela. Então, eu vou usar o ciclo para consultar. Seno de 135 graus. Então, vamos lá. Pega o ciclo, procura o 135. 135 graus está aqui. Quem é o seno de 135? 0,7. 135, a gente vai olhar no seno, que é o eixo vertical. 0,7, tá? Se fosse o cosseno, a gente ia olhar no eixo horizontal. Aí seria menos 0,7. Se fosse uma prova, professora, você vai dar errado se tiver o sinal errado? É claro, né? Porque se a gente tem uma conta no banco, seu saldo tá mais R$ 200, você fica feliz. E se seu saldo tiver menos R$ 200, você chora, né? Então, o sinal faz toda a diferença, tá bom? Então, aqui o certo é 0,7. Cosseno de 90, então vem aqui, né, no 90 graus, a gente vai olhar o cosseno, então no eixo horizontal. 90 graus, ele está projetando, qual que é o cosseno? O cosseno de 90? Então, a gente olha para o 90, o cosseno de 90 é 0. Seno de 180 graus. Então, vem no 180, a gente vai olhar no seno, né? Que é o eixo vertical. Seno de 180 é 0 também. Seno de 120 graus. Então, vamos lá. O 120 graus está aqui. Quanto é o seno de 120? 0,87. Isso, 0,87. Seno de 300 graus. Quanto que é o seno de 300? 300 está aqui. Menos 0,87. Isso, porque ó, o 300 está aqui. A gente vai olhar no seno, né, que é o eixo vertical. Menos 0,87. Se fosse o cosseno, ia ser 0,5.
Então, aqui menos 0,87. E o seno de 90 graus, 90 tá aqui, seno de 90, né? Tá já relando aqui no 1, tá? Então, essa atividade é mais para consultar o ciclo ou a tabela, né? E anotar os valores, beleza? Eu tiro foto também e mando para vocês. Essas atividades que são do caderno do aluno, pode deixar no caderno, aí quando vier a apostila, não precisa passar tudo a limpo, né? Deixa, já tá feito no caderno, deixa no caderno. Vamos para a atividade 3, então, né? Que já é 10h27, a gente tem 3 minutinhos. A atividade 3 tem algumas perguntas. Então, é verdade que o seno de 100 graus é negativo? Então, é para falar se é verdade, se é sim ou não, né? Ou coloca verdade, mentira, verdadeiro ou falso, vocês que sabem. Então, são 4 perguntinhas. O seno de 100 graus é negativo? O cosseno de 350 é positivo? O seno de 75 é maior que o seno de 60? O cosseno de 125 é maior que o cosseno de 100? Aí eu já sei o que vocês vão me perguntar, né? Mas, professora, não tem o seno de 100 marcado ali, né? Então, se a gente olhar aqui no ciclo, procurar os 100 graus, ele não está anotado. Mas a gente sabe que os 100 graus, ele vai estar entre 90 e entre os 120. É para ele estar aqui nesse meio, né? Em algum lugar. Então, em qualquer lugar que ele estiver aqui, a gente já vai saber onde é a projeção dele no seno. Vai ser para cá, né? Vai ser entre o 0,87 e o 1. Então, o valor do seno de 100 graus, ele é negativo? O seno de 100? Sim ou não? O 100 graus está por aqui. Aí a gente vai olhar no seno. O seno aqui, ele é positivo ou ele é negativo? Positivo. Positivo. Então, aqui é a resposta. O seno de 100 graus é negativo? Não. Não, porque o seno de 100 graus é positivo. Tá? Aí vocês vão responder essas 3 também para postar lá no Classroom para mim, tá bom? Gente, era isso que eu queria fazer na aula de hoje, tá? Acho que eu já deixei aberto o Classroom, a pasta para vocês. Responde essas 3 e posta lá. Um recadinho do coração. Eu vou terminar de conferir hoje as atividades e vou mandar à tarde para vocês, aquela tabelinha no grupo. E assim, a partir de agora do mês de março, quem postar atividade atrasada no Classroom, vai valer meio ponto, tá? Vai valer metade da atividade. Porque eu acho injusto com quem entrega tudo dentro do prazo, tá? Agora, se tiver algum problema, né? Se quiser me dar a justificativa do atraso, me avisa, daí eu vejo o que eu posso fazer. Quem não colocou o nome no chat, coloca aí, porque não deu tempo de eu fazer a chamada, tá? Que deu problema no computador, eu cheguei muito atrasada. Então, coloca o nome aí, por favor. Beleza? E é só isso, gente. Beijo para vocês. Qualquer dúvida... Oi, Vinícius, pode falar? Você vai mandar foto no grupo? Vou, eu já tiro agora e beleza. mando, tá bom? Valeu. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau. Tchau, Nath. Obrigada. Tchau.